questão muitíssimo urgente. Por isso que eu me atrasei um pouquinho aqui de trabalho, tá bom? Vamos lá. Já está aparecendo aí para vocês? Tá. Então, vamos lá. Já está gravando, pastora? Sim, já está gravando. Vamos lá. Nós até agora, deixa eu só colocar aqui para carregar antes que descarregue. Vamos lá, pessoal. Boa noite mais uma vez. Me perdoem, tá, pelo horário, mas eu estava resolvendo uma questão urgentíssima. Dentro da doutrina básica que a gente está trabalhando, hoje nós vamos falar a respeito da paracletologia, né, que é a doutrina do Espírito Santo. Só recapitulando, até agora a gente tivemos um breve assunto, né, um breve resumo sobre a teologia sistemática, a sua importância, né, na questão do conhecimento da palavra de Deus. E, conseguinte, nós vimos também acerca de um dos assuntos que está dentro da teologia sistemática, a bibliologia, né? Falamos sobre a teontologia, falamos na última aula, na segunda-feira, sobre a cristologia, e hoje a gente vai para o nosso último assunto aqui, dessas doutrinas básicas, desse primeiro módulo, referente à doutrina do Espírito Santo, que é a paracletologia, tá? O nome já diz, a gente já vê aí, né? Vamos lá, seguir para a gente poder entender um pouquinho mais. A doutrina do Espírito Santo. O estudo da doutrina do Espírito Santo segue em ordem natural o da doutrina de Jesus, né? Da cristologia. É natural isso. Você pega para estudar a Bíblia, você vai ver dentro da Bíblia, você vai conseguir, na sua leitura, identificar essas doutrinas. Você vai ver a ação de Deus, né? Porque a gente, dentro da teologia sistemática, a gente consegue compreender melhor a existência da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, a gente consegue fazer uma separação entre a doutrina a respeito de Deus, Deus Pai, sobre a doutrina do Filho, né, de Jesus Cristo, a cristologia, e a doutrina do Espírito Santo. Então, é de ordem natural, de forma natural, poder compreender a questão da doutrina do Espírito Santo, até porque, quando a gente vai ver aqui no Novo Testamento, Jesus falando, olha, eu tenho que ir, é necessário que eu vá para que eu possa enviar o Consolador. Né? Ele está se referindo a uma outra pessoa, e essa pessoa é a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Né? Infelizmente, o estudo desta doutrina é um dos mais negligenciados, não obstante ser ela uma das mais importantes em toda a teologia. Né? Para alguns estudiosos, a doutrina do Espírito Santo, o estudo sobre ela, é um dos estudos mais negligenciados, né? Uma das doutrinas mais negligenciadas. Mas, para eles também, e para nós, para mim também, é fundamental saber e conhecer a pessoa do Espírito Santo pelo fato de é o Espírito Santo, irmãos, que abre o nosso entendimento. A gente vai ver aqui no decurso dessa aula que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, você conhecer sobre o Espírito Santo é de suma importância. É muito importante para mim e para você conhecer a respeito da pessoa do Espírito Santo. Né? Para quem está aqui nessa escola de missões e conhece aquilo que Deus tem como proposta para a sua vida, o seu chamado, se o seu chamado é o campo missionário, não tenha dúvidas que aí tem um pontinho do Espírito Santo sobre a tua vida te sinalizando, olha, eu quero você desta maneira, eu quero você trabalhando nesta área e desta forma. Então, ou seja, não tenha dúvida que conhecer acerca do Espírito Santo é de suma importância para cada um de nós, né? A grande necessidade de o crente estudar bem o que ensina a Bíblia sobre o Espírito Santo e o seu trabalho.
Então, assim, é de grande necessidade, de grande urgência, porque ele é o esclarecedor de todas as coisas. Há, talvez, mais ignorância sobre o Espírito Santo e o seu trabalho do que sobre qualquer outra fase importante da teologia. Então, às vezes, a gente se prende muito, né? A maior parte das discussões, às vezes, está dentro da escatologia. Vamos pensar, tem quem goste da hermenêutica, tem quem goste de discutir sobre anjos e tal. Isso tudo vai ser esclarecido mediante ao nosso envolvimento e ao nosso relacionamento com o Espírito Santo. Quando eu entender a importância da terceira pessoa da Trindade, aí eu vou conseguir compreender de forma mais clara o que essa palavra tem e todo o projeto de Deus e tudo aquilo que Jesus fez para a minha vida de maneira muito mais clara e mais intensa. Tá? Vamos para a definição aqui, ó. Paracletologia é uma palavra formada por duas palavras gregas. Reparem que, desde que a gente começou a falar da doutrina básica, eu venho definindo para vocês essa questão da palavra, né? A gente definiu a teologia sistemática, a gente definiu a teontologia, a gente definiu aqui a cristologia, a bibliologia, e agora a gente também está definindo a questão do Espírito Santo, que é a paracletologia. É uma palavra formada por duas palavras gregas. Paracleto, que significa ajudador, consolador, advogado. E logia, como já está sendo bem batido aqui, acho que não vai ter como errar. Se eu colocar uma prova aqui e perguntar o que significa logia, vocês não têm como errar, porque vocês vão entender o que é claramente pelas vezes que a gente já falou dela, que significa o estudo. Então, o estudo acerca a respeito do consolador, do advogado, do ajudador, né? Jesus mesmo, ele coloca, ele deixa isso bem claro para os apóstolos: eu vou enviar o ajudador, o consolador, né? Então, paracletologia estuda de uma forma sistemática tudo que se refere ao Espírito Santo, chamado por Jesus como consolador. E também pode ser também conhecido como pneumatologia, né? Que vem também de duas palavras gregas. Pneuma, que significa espírito, né? E logos, que significa doutrina. Assim, a pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, se você ouvir falar de paracletologia ou pneumatologia, você já sabe que se refere à pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, paracleto tem o seu significado de ajudador, consolador e advogado, e pneuma, espírito, logia e estudo. Então, a respeito do Espírito Santo que se trata essa matéria aqui, a qual a gente está entrando hoje, tá bom? Aí a gente tem que aqui pensar, como todas as outras doutrinas que nós já falamos até aqui, entender dentro das pessoas da Trindade a sua deidade, né? Mais uma vez, eu quero informá-los que a gente vai ler a Bíblia também bastante hoje, porque ninguém melhor do que a palavra de Deus para esclarecer mais profundamente, de forma mais clara, cada uma das pessoas da Trindade. E aí eu pergunto, deidade do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo é Deus? Né? Aí eu coloco aqui o primeiro ponto. Ele não é um Deus entre os outros. A deidade do Espírito Santo está implícita na do Pai e do Filho. Ou seja, a gente já viu aqui, são três em um. É Deus, o Espírito Santo é Deus, só que cada um age e atua no seu tempo. A gente vê na criação, né? Deus Pai criando, tem a ação ali do verbo, como a gente falou na última aula, o verbo que é Jesus. João deixa isso claro em João capítulo 1, a gente vai ver Jesus sendo o verbo, e a gente vai ver a terceira pessoa sendo designada para esse tempo, logo após Jesus. E isso não quer dizer que ele já não atuava antes, mas a gente vai ver que o momento que a gente está vivendo, o tempo que a gente está vivendo, é de ação do Espírito Santo. Então, ou seja,
São 3 pessoas atuando, mas é uma. É o mesmo Deus, é um único Deus. Tá bom? Então, Atos 5 vai dizer o seguinte: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, ou seja, essa passagem de Atos 5 vai se referir a uma pessoa chamada Ananias, né? Era um casal, Ananias e Safira. Ele tem um bem, ele vende o seu bem e vem trazer parte desse bem para poder depositar aos pés dos apóstolos. Só que ele coloca só parte daquilo que deveria ser. Um exemplo, se tinha que ser 100, estou só supondo, tá, irmãos? Ele vem e coloca 50. Aí Pedro vai lá e repreende ele. Por que mentistes ao Espírito Santo? Poxa, o imóvel não era teu, o bem não era seu, você não tinha obrigação nenhuma de fazer o que você está fazendo. Mas se você faz, você tem que fazer com o coração grato. E aí ele vai ser repreendido. Para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste a homens, mas a Deus. Aí aqui fica, irmãos, um alerta para nós. Tudo que nós fazemos, temos que levar isso muito a sério. Porque se a gente pensar no reino de Deus, o cunho espiritual disso tudo envolve muita coisa. Principalmente o conhecimento o conhecimento só não, a intenção da que vai no nosso coração. O Espírito Santo nos conhece. Ele sabe quando podemos fazer o nosso melhor. Ele sabe quando estamos fazendo de qualquer jeito. Ele sabe também quando fazemos por fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas coisas. Aí a gente, mais uma vez, coloca o quê? A importância de se conhecer o Espírito Santo. Ele está sondando a nossa mente e coração. Ele sabe quais são os nossos desejos. Ele sabe quais são as nossas vontades. Então, a gente tem que ser bem sincero em tudo o que nós vamos fazer. Né? Vamos pensar aqui no Centec. É uma escola de preparação para pessoas que têm um desejo, que têm a chamada e que sabe que Deus vai cumprir isso. Você não vai para missões se mostrar para homens. Você não vai para missões para esperar aplausos de homens. Você vai para a missão para cumprir um propósito de Deus. E esse propósito ele é bem definido. É a pessoa do Espírito Santo que vai definir o propósito, a vontade, o desejo que ele quer que você cumpra. Então, é de suma, eu vou repetir isso aqui constantemente, irmãos, é de suma importância o seu entendimento acerca da terceira pessoa da Trindade, porque ele é quem vai nos guiar, é ele quem vai nos conduzir, é ele que vai fazer com que a gente venha trilhar os propósitos de Deus nesta terra. Então, ou seja, eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso fazer por fazer, e muito menos fazer por má vontade. Eu tenho que entender que a quem eu estou servindo me conhece, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos e sabe também quais são as minhas condições e a minha capacidade. Então, eu quero deixar aqui para vocês bem claro, o Espírito Santo, ele é Deus e ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Aí aqui a gente pensa também, como a gente já olhou, já viu, em relação à Trindade, né? Em relação a Deus Pai, em relação ao Deus Filho, a gente viu os atributos, né? Aí a gente cita aqui há 4 atributos pertencentes à deidade de cada uma das pessoas da Trindade que são. Esse é um atributo incomunicável, a qual o Espírito Santo possui. Onipotência, ele também tem todo poder. Lembra? É um único Deus. Onisciência, ele conhece os pensamentos, ele sonda os corações. Onipresença, ele está atuando aqui e também está atuando no Japão, na China, no Chile, no Peru, aonde tiver crente, onde tiver pessoas precisando da sua orientação, do seu conhecimento, da sua direção, da sua ajuda, o Espírito Santo vai estar ali presente para ajudar. E outro ponto, ele é eterno. Por que que ele é eterno?
porque ele não foi criado. Ele é um Deus. Ele é desde o princípio, ok? Estes atributos não foram conferidos a anjos nem a homens. Por que não são conferidos a anjos e nem a homens? Porque, assim como os homens, os anjos também são criados, são criaturas. Eles têm um início, né? E têm um fim. Nós, como homens, nós nascemos e morremos. Se fizermos a vontade do Pai, a gente segue uma eternidade com o Pai. Ou seja, a hora que Deus quiser, ele acaba com tudo, ok? Com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus Pai, dentro da Trindade, sendo uma pessoa, ele é, e ponto. Então, são atributos incomunicáveis. Aí vamos ler aqui, Romanos 15, 19. Onipotência. Vai dizer assim o texto bíblico: convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito Santo, assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo desde Jerusalém até Ilírico. Ou seja, o poder do Espírito Santo. Ele é onipotente, ele tem poder de convencimento, ele tem poder para curar, ele tem poder para mudar a situação de uma pessoa. Onisciência. Salmo 139, 2. Vai dizer o seguinte, 2, 11 e 13, vai dizer o seguinte: ele fez uma promessa solene ao Senhor, jurou ao poderoso de... Opa, desculpa, estou lendo 132, é 139. Diz assim: sabes quando me assento e quando me levanto, mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Verso 11. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite. O 13. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Ou seja, Deus te conhece. A onisciência dele é desde antes, quando você ainda era informe. Ele te conhece desde o ventre, querido. A onisciência de Deus, a capacidade do Espírito Santo é de conhecer o ser humano o mais profundo. Onipresença, né? Aí a gente continua no 139, do 7 ao 10, vai dizer: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará e tua força me sustentará. Então, assim, ele é onipresente. Eu posso querer subir, descer, me esconder. Não tem como. Não tem como fugir de Deus. Eternidade. Hebreus 9:14. Imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois, pelo poder do Eterno, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito. Ou seja, o Espírito, ele é eterno. O Espírito Santo é eterno. Se a gente pegar lá em Gênesis, a gente vai ver claramente, né? No princípio, né, o Espírito Santo fazia o quê? Pairava sobre a face das águas. Vale ressaltar que os atributos incomunicáveis do Espírito Santo são os mesmos do Pai e do Filho. Por que são os mesmos? Porque é uma única pessoa, tá? Que se divide em 3 e tem o seu tempo na atuação sobre a humanidade. E o Espírito Santo tem atributos comunicáveis? Sim. Assim como as outras 2 pessoas da Trindade têm atributos comunicáveis,
o Espírito Santo também. Vamos ver aqui? Santidade. Eu posso ser santo? Vamos pensar, ser de santo porque eu sou santo. Vamos ver aqui, Romanos 15. Está vendo que conforme a gente vai entrando no estudo e lendo a Bíblia, a coisa vai ficando mais clara, né? Talvez são coisas que você já conhece, que você já ouviu. Pode entrar. Coisas que você já ouviu e tudo mais. Mas aí vai clareando ainda mais o nosso entendimento e a nossa mente. Então, Romanos 15, 13 vai dizer o seguinte: que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo, né? Então, santidade, é que a minha versão é diferente, tá bom? Alguém quer falar? A senhora falou, pastora Sandra? Não, a Cristina está com o microfone aberto, só fechar o microfone. Ah, tá bom. Justiça. A gente vai pensar em Romanos 8, 4, né? Vamos lá, diz assim o texto: de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei, possamos cumprir a justiça da lei, né? Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Ele é justo? Sim, nós também podemos ser justos e sermos honestos em nossos atos e atitudes. Aí segue aqui, a gente está em Romanos. Olha só, um único texto vai trazendo uma série de características a respeito da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Aí no verso 5 a gente vai pensar que aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas de natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito Santo em coisas que agradam o Espírito. Ou seja, a gente vai andando e caminhando conforme o Espírito Santo vai nos conduzindo. Guarde em sua memória, os atributos comunicáveis são aqueles que nós podemos cumprir em nossa vida. E que o texto de Gálatas 6, 22 e 23 vão resumir claramente os atributos comunicáveis desse Espírito maravilhoso. Aí aqui a gente vê em Gálatas um outro ponto interessante, porque ele é um referencial para que possamos ter uma vida pautada pelo Espírito Santo. Vai dizer assim o texto de Gálatas 6. Na verdade, é Gálatas 5, tá? Que vai colocar aqui os frutos. Eu coloquei errado aí, botei 6, 22, mas não tem o 22. Gálatas 5, 22 vai dizer assim, ó: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aí eu vou seguir aqui o 24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então, ou seja, tu vai pegar aqui esse texto de Gálatas 6, do 22 em diante, vai dar um resumo do que é andar na direção do Espírito Santo. Consegue compreender a importância de conhecer a terceira pessoa da Trindade? Ela é o nosso guia, ela é quem vai trabalhar em nós. É ele que nós temos aqui no nosso dia a dia. É com ele que nos relacionamos. E eu não sei se eu coloquei aqui na aula, mas você vai ver um texto, se eu não me engano, é Coríntios, né? Que o Espírito Santo ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos nem orar, mas ainda assim, ele intercede por nós diante do Pai. Então, ou seja, conhecer a terceira pessoa da Trindade é de suma importância, ou seja, é importantíssimo para que nós possamos conhecer os atributos e andar segundo a sua vontade
e o seu querer, sendo guiado por ele. A personalidade do Espírito Santo. Um dos atributos da deidade é a personalidade que cada uma das três pessoas divinas possui. Às vezes, atribuímos à personalidade uma forma corpórea, né? Entretanto, Deus é espírito, sem necessidade de corpo material. Identifica-se como pessoa alguém que manifeste qualidades, como o falar, o sentir e fazer alguma coisa racional. Se eu pudesse perguntar para vocês e vocês pudessem me responder, aliás, se eu pudesse não, eu posso perguntar e depois vocês podem me responder, né, no final da aula. Se eu perguntasse agora aqui, o Espírito Santo fala, irmãos? Né? Você está se respondendo aí, pô, pastor, fala. O Espírito Santo sente? O Espírito Santo faz alguma coisa que seja racional, que se comunique comigo? Eu acredito que você tem essa resposta, né? E se não tiver, busque pelo Espírito a ter essa resposta. Porque eu acredito que ele tem falado contigo constantemente, diariamente. E aí, dentro desse ponto, né, da personalidade e tudo mais, a gente vai conseguir enxergar aqui alguns pronomes que são associados ao Espírito Santo, que acaba substituindo até mesmo o seu nome. Pronomes são palavras que acompanham os substantivos ou adjetivo, podendo substituí-los. Consolador. Poxa, ele é o Consolador. O que você entende por este nome? Fica uma pergunta aí para vocês me responderem no final. Espírito Santo. Qual a finalidade do Espírito Santo em nossa vida? Qual será a finalidade? Qual será o objetivo do Espírito Santo? Qual será o desejo que o Espírito Santo tem em nossa vida? São duas perguntinhas aí para você pensar. O Espírito Santo não é mera influência ou poder, né? Atributos pessoais dele. Ele tem atributos pessoais, a saber, o Espírito Santo pensa. O Espírito Santo tem vontade própria. O Espírito Santo sente tristeza, ele fica triste quando nós não fazemos a vontade dele, né? Quando nós não atingimos aquilo que Deus tinha como expectativa a nosso respeito. E Deus, ele espera que eu e você possamos ir além da nossa razão. Até porque, irmãos, a gente tem uma ferramenta, por isso eu vou repetir mais uma vez nessa importância de conhecer o Espírito Santo. Nós temos uma ferramenta a nosso favor muito poderosa, que é a palavra de Deus, que vai nos levar a se aproximar desse Espírito para conhecer os propósitos de Deus. Então, nós como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, nós que um dia tivemos a oportunidade de encontrar a salvação no Senhor Jesus, que tivemos a oportunidade de sermos convencidos pelo Espírito Santo, temos uma ferramenta poderosa a nosso favor, que é o próprio Espírito Santo. Mas para você conhecê-lo, é necessário você mergulhar nessa palavra. Para você ser próximo, é necessário você mergulhar no conhecimento, você procurar, buscar o conhecimento da pessoa do Espírito Santo, porque ele é quem nos guia, ele é quem nos dá a direção, e é ele que nos leva pelo caminho o qual Deus quer que sigamos. Se eu não tiver uma afinidade com a Sandra, se a gente não conversar a respeito da nossa aula, daquilo que ela e o Marcos têm como intenção para esse curso, eu posso levar esse curso por um outro caminho. Isso se chama de quê? De afinidade. É alinhar o pensamento. Lógico, tem muita coisa que a gente vai aparando no decorrer do curso, né? Que a gente vai se soltando um pouquinho mais, vai ficando um pouquinho mais à vontade e tal, mas é necessário que a gente se alinhe. Então, assim, com o Espírito Santo, com Deus, não é diferente.
para a gente se alinhar, a gente precisa conhecer a sua palavra, porque, como nós já falamos aqui, dentro da teologia sistemática, dentro da bibliologia, esta palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. É o próprio Deus se comunicando conosco. É o próprio Deus falando com a gente. Então, ou seja, é de importância muito relevante, é de muita importância conhecer a palavra de Deus, para que a gente possa conhecer também as pessoas da Trindade, e principalmente o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo nos ensina, né? Ou tu acha que a gente começa a dar uma aula ou conhecer a palavra da noite para o dia? Não. Há todo um processo, há todo um trabalho, né? Para o pastor Marcos, para a pastora Sandra estarem aqui com essa escola de missões, todo um processo foi gerado. Para nós estarmos aqui, todo um processo é gerado. Você está aqui porque você faz parte desse processo, né? Você faz parte do processo que quer adquirir conhecimento. Então, um dos conhecimentos que você está tendo nessa aula é a importância de se conhecer a pessoa do Espírito Santo. Porque quando você estiver em campo, quando você estiver no trabalho, quando você estiver fazendo qualquer coisa, ele vai saber te direcionar melhor do que qualquer um ser humano. Mas para ele poder te direcionar, você precisa conhecê-lo. Então, você vai ver aqui, dentro dos seus atributos, ele pensa, ele tem vontade, ele se entristece quando nós não fazemos a sua vontade, ele intercede por nós, ele nos ensina e ele fala. Eu acredito que talvez ele possa estar falando contigo e comigo, né? Nem que seja aquela coisinha mais simples de uma aula. Eu preciso me aprofundar mais. Eu preciso conhecer mais para que eu saiba responder mais profundamente e mais assertivamente a respeito da minha fé e do Deus que eu sirvo. Porque para onde eu vou, os caminhos que eu vou trilhar, vai exigir isso de mim. No campo missionário, aonde você for, vai ser exigido de você conhecer e saber responder sobre quem é o seu Deus e sobre a sua fé. E o Espírito Santo, queridos, é a pessoa que vai te ensinar perfeitamente e a maneira mais brilhante de expressar não somente a sua fé, mas também falar a respeito do Deus que você serve. Então, ó, aí continua. O Espírito Santo não é mera influência ou poder. Ele tem atributos pessoais a saber. O Espírito Santo comanda. O Espírito Santo é suscetível de trato pessoal. Vocês viram lá o exemplo em relação a Ananias e Safira. Alguém pode mentir para o Espírito Santo? Pode se blasfemar contra o Espírito Santo? Eu sei que isso aqui, a questão de blasfêmia contra o Espírito Santo, às vezes é uma polêmica, uma discussão muito grande, né? É um gesto, é um ato, é uma atitude. Querido, a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente. Blasfemar é você negar o poder do Espírito Santo. Ele está operando na sua vida, na vida das pessoas, e a gente está negligenciando e dizendo, não, ele não está fazendo, eu não acredito, não pode, não é possível. Eu estou blasfemando. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é uma pessoa que se relaciona comigo e contigo. Só aqui nessa discussão aqui, a gente levaria uma aula inteira, né, para se discutir, porque iriam se levantar vários questionamentos, várias opiniões, vários pensamentos, né? Então, assim, não é o nosso objetivo aqui criar polêmica, nem discutir, porque o nosso tempo é curto, mas a gente precisa conhecer, né? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Ou pecado imperdoável, né? É rejeitar continuamente
e deliberadamente o testemunho que o Espírito Santo dá acerca de Cristo. Às vezes, ele está trabalhando a fim de nos convencer, de nos mostrar o que Jesus pode fazer, e a gente está negligenciando. A gente fica ali não aceitando, não quero, e ponto. Assim, tem pessoas que, infelizmente, elas não querem e não vão querer, né? E aí não cabe a nós, a gente não tem como convencer ou obrigar. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é ele. É a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo. Vamos ler aqui o texto de João 16, versos 7 ao 11. Diz assim, ó: mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador, o consolador, né, não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Então, ou seja, esse é o papel do Espírito Santo. E aí, se eu não valorizo, não dou crédito àquilo que ele está fazendo, eu estou de pronto blasfemando. Eu estou de pronto rejeitando, né? Então, eu estou rejeitando. Então, tem uma hora, amigo, que não tem para onde correr. É ficar de fora mesmo, porque eu negligenciei, eu rejeitei e não aceitei o Espírito Santo falando ao meu coração, falando comigo. É alegar que as obras realizadas pelo Espírito Santo são realizadas pelo diabo. Eu já entrei em algumas polêmicas a respeito dessas coisas, que não vale nem a pena entrar aqui no mérito, mas você vê pensamentos assim de todas as formas, de todas as maneiras, para dizer que uma pessoa talvez esteja blasfemando, né? Não que seja, até porque não somos nós que vamos definir isso. É o próprio Espírito Santo, tá? É igual pensar acerca da salvação. Quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Não cabe a mim, né? Como ser humano, dizer o fulano é e o Beltrano não. Pertence a Deus. Então, essa questão pertence a Deus. Por mais que eu queira ter o conhecimento, o entendimento, por mais que eu queira me aprofundar, tem determinados assuntos que eu tenho que entender qual é o meu lugar. E o Espírito Santo está aí para isso. Ele está aí para dizer, Adelson, olha, essa parte aqui é comigo. Deixa que isso é comigo. Você não entra nessa esfera, porque não é uma esfera humana, é uma esfera divina, é uma esfera de que vem da atuação de Deus. Tá? Então, vamos ler aqui mais um texto bíblico de Mateus 12, 22 ao 31. Vai dizer assim, é um textinho um pouquinho longo, mas só para a gente compartilhar aqui e a gente entender um pouquinho, né, do que a Bíblia diz. Tá? Então, levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou, e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou: será que este homem é o filho? Será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios, porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Olha, acreditaram no milagre que Jesus operou a demônios. Os fariseus vão lá e falam assim, ele só expulsa porque o poder dele vem de Beelzebu. Poxa, peraí. Será que Deus não é Deus? Deus precisa depender do diabo? Sendo Deus criador de todas as coisas? Então, são situações, amados, que a gente consegue olhar dentro da Bíblia e ver, nossa, como que Deus ensina, como a palavra nos ensina, e abre o nosso entendimento. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará.
Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Ou seja, está aqui. O Espírito Santo, o reino de Deus chegou a nós, amados. Olha a importância de se conhecer a terceira pessoa da Trindade. O reino de Deus está operando, ele está agindo, ele está atuando. O homem pode negligenciar, ele pode vir a rejeitar, ele pode não querer. Esses fariseus acreditaram no milagre de Jesus a uma ação por meio de demônios, de Beelzebu. Quanto, na verdade, Jesus tem poder. Assim como o Espírito Santo tem poder para falar o homem, para falar a igreja, para falar a humanidade, tá? Então, quando o ser humano não quer, ele começa a rejeitar e dar as desculpas que ele bem entender. Por isso, é necessário, mais uma vez, que eu e você, que tem propósito e tem a direção de Deus para ir para o campo missionário, temos a necessidade de conhecer a pessoa do Espírito Santo, ok? Dentro dessa questão, passos que levam à blasfêmia contra o Espírito, entristecer o Espírito, resistir ao Espírito, ter um coração endurecido. Aí vamos lá, aí vamos ler os textos, né? Para que a gente possa ficar aqui bem afiado. É Bíblia, tá, irmãos? No campo, vai se exigir muito esse conhecimento. Lógico, você vai com as suas condições, você vai com o seu conhecimento, com aquilo que Deus acrescentou, te arregimentou, né? Aquilo que ele te instrumentalizou, mas é fundamental uma vida de relacionamento com Deus. E a Bíblia vai ser a sua ferramenta mais importante para isso, tá? Então, Efésios 4:30, pensar em entristecer o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Não entristeça. Nós já estamos selados, já estamos marcados por ele, né? Então, não entristeça o Espírito Santo de Deus. O selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Aí o 31. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. 32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha, irmãos, preste atenção à importância que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Eu comi letra aqui, eu acho que é Atos 7:51. Eu só conferi aqui. Resistir ao Espírito Santo. É isso aí. Olha Atos 7:51, o que vai dizer? Povo teimoso. Eu gosto da minha versão, né? A minha versão aqui é NVT, nova versão transformadora. Povo teimoso. Vocês têm um coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem? Ou seja, não resista, amado. Ele é irresistível. Mas, ainda assim, existem pessoas que são duras para com o Espírito Santo. Ter um coração endurecido. Hebreus. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte. Hebreus 3:8.
diz o seguinte: não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso, fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim, jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Aqui a gente pensa na passagem de Moisés com o povo no deserto. Parar para pensar. As pessoas viam os milagres acontecendo constantemente. Eles viram o mar se abrir, né? Eles viram Deus providenciar alimentação para eles. Eles viram o exército de Faraó perecendo no mar, mas ainda assim eles se desviavam dos propósitos de Deus. Então é muito sutil, amado. Eu gosto quando eu penso assim, nesses momentos assim, a respeito do relacionamento com Deus, a respeito do relacionamento com o Espírito Santo, eu sempre remeto meus pensamentos a Juízes. Fico pensando, nossa, a gente tem um Deus tão maravilhoso, tão presente, tão atuante, né? Mas aí você vai analisar ali algumas passagens, aliás, algumas passagens não, um livro de Juízes, você vai ver o povo sabendo quem é Deus, mas quando vinha um momento de bonança, eles se afastavam de Deus. E era necessário serem oprimidos, serem perseguidos, se levantar uma outra nação contra eles, para eles se voltarem para Deus, e assim Deus levantar um juiz para poder amenizar o sofrimento e trazer o povo de volta para aquilo, para a centralidade que é Deus. Assim é hoje, queridos. Às vezes a gente está vivendo, está tudo bem, está tudo muito tranquilo, aí a gente se afasta de Deus, se afasta desta palavra. Então, ou seja, não podemos em nenhum momento pestanejar em não querer se relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Não podemos em nenhum momento se afastar dessa palavra, porque essa palavra, ela é a nossa bússola, como nós já vimos. E o Espírito Santo é o nosso guia. Ele vai dizer, vai por aqui, faz desta forma, anda dessa maneira, e assim a nossa vida vai se desenvolvendo, né? Mas pecando o ser humano contra o Espírito, quem intercederá por ele? Se eu não quero, se eu não aceito, se eu rejeito tudo o que o Espírito Santo está tentando fazer para transformar a minha vida, quem vai interceder por mim? Né? E aqui não cabe aquela série da televisão. E agora? Quem poderá me salvar? Não tem Chapolin aqui, mano. A grande verdade é, temos que nos relacionar com esta palavra e conhecer o Espírito Santo, porque ele é o nosso intercessor, ele é o consolador, ele é quem nos cuida, ele é quem cuida de nós, é ele quem dá direção, que vai dizer assim, ó, ô Sandra, avança, Cristina, avança, ô Renata, segura um pouquinho, ou avança agora, vai dessa forma, entendeu? É ele quem fala, é ele quem diz para cada um de nós como podemos estar agindo a cada dia. Neste caso, não resta nenhuma esperança de arrependimento e conversão. Quando nós não queremos, quando nós não aceitamos, não adianta. Não tem como o Espírito Santo interceder quando a pessoa ela está dura, quando ela não quer, né? Então, assim, no campo, a gente às vezes vai, aos nossos olhos, pensar, nossa, o fulano não quer, o fulano é duro, o fulano é assim, o fulano é assado. Quanto, na verdade, não cabe a nós. Eles não estão rejeitando a gente. Ah, mas o Beltrano parece que não gosta quando eu falo da palavra de Deus. Ele não está
rejeitando você. Ele está rejeitando o próprio Deus. E isso a gente tem que ter na nossa mente para a gente ficar bem tranquilo quando nós formos agir ou atuar em favor da palavra de Deus, do reino de Deus. Tá? Então, fica aí uma dica. Não se aborreça quando você pregar uma mensagem. Quando você fizer uma ação, não se aborreça se te rejeitarem, se não aceitarem. Eles não estão rejeitando a você. Eles estão rejeitando aquele que é o Criador. Aquele que está querendo chamar a atenção deles para que eles tenham a oportunidade, a mesma que nós tivemos, de ter uma vida transformada. Hebreus 6,4 vai dizer assim, ó, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. É difícil. Sim, é impossível trazê-lo de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Ou seja, não tem como, né? Ao nosso ponto de vista, e a Bíblia está falando, a não ser que esta pessoa entenda que o que ela cometeu foi errado, tá? Então, assim, a gente vai avançando na Bíblia, a gente vai vendo, lógico, tem textos que são, para a gente, difíceis de entender, mas a gente vai vendo que o Senhor, ele quer atuar, amados. Ele quer, por meio da nossa vida, trazer o homem à consciência da importância de conhecê-lo, de viver uma vida com ele. Aí o 10:26 de Hebreus, o autor vai colocar desta forma: se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Ou seja, se eu já fui convencido, eu não tenho por que continuar pecando. Eu não tenho por que continuar, né, vivendo a mesma vida que eu tinha. A minha vida tem que ser transformada. Então, assim, eu não posso viver o que eu vivia no passado. A minha vida tem que ser mudada, tem que ter algo novo. Ou então não houve conversão, não houve mudança, né? Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusa a obedecer à lei de Moisés, quem se recusava a obedecer à lei de Moisés, era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso aqui ele está se referindo à lei, né? Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que os santificou e menosprezou o Espírito Santo, que concede graça, pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o que merece. E também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos de Deus. Então, ou seja, a blasfema está nisso aqui, amado. Você está negando o sacrifício que Jesus fez. O ser humano está negando o sacrifício que Jesus fez por ele. E ainda mais, está negando a ação daquele que ele deixou para abrir o nosso entendimento, para nos consolar e para nos guiar. Tá? Então, a blasfema vai ser o quê? A rejeição e não aceitação do que está sendo feito, né, por meio do Espírito Santo, negando a obra de Cristo. O Espírito Santo na história. Você vai ver ao longo da Bíblia, você pode pegar de Gênesis a Apocalipse, que o Espírito Santo está atuando. Como eu já falei, o tempo que nós vivemos hoje é uma atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem trabalhado muito desde os dias da criação até os dias presentes.
podendo a história das atividades do Espírito Santo serem divididas em 3 partes. O Espírito Santo no Velho Testamento, o Espírito Santo nos Evangelhos, o Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas. Aí vamos lá no Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento ensina por meio do Espírito Santo? Foi quem estabeleceu a ordem no caos. É quem dá vida ao homem, né? A terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face das águas. Ok? Então é quem estabeleceu a ordem no caos. É quem dá vida ao homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí Deus vai lá, cria o homem e sopra sobre este homem do teu espírito. Conferiu poderes ao homem. Deu aos profetas o poder de revelar a verdadeira vontade de Deus. Eis que assim diz o Senhor. Lembra? Eu falei agora, na última aula, né? Que o profeta ele usava o termo assim diz o Senhor. E quando eu me referi a Jesus, o termo, porque Jesus ele vai atuar assim como o profeta, o governante, né, o rei, né, no caso, e o sacerdote. Ele vai ter esses 3 nele. Ou seja, ele é ao mesmo tempo profeta, rei e sacerdote. Então, o sacerdote do passado usava o termo assim diz o Senhor. E Jesus, como profeta, ele diz porém eu vos digo. Ou seja, não é assim diz o Senhor. Eu vos digo, faça desta forma. Ok? Então, a vinda do Espírito Santo nas profecias deu aos profetas o poder de Deus aos homens. Ele se manifestava, o Espírito Santo estava atuando, mano. Por mais que você não veja assim, o Espírito do Senhor, e o Espírito Santo fazia isso em algum texto bíblico, em algum livro, em algum dos livros, em alguma passagem, ele está atuando. Em toda a história, ele está operando. Que o Espírito Santo havia de ungir o Messias. Então, ou seja, está explícito na palavra de Deus. A gente tem que se aprofundar nesses textos para a gente poder entender um pouquinho dessa atuação do Espírito Santo. Ainda no Antigo Testamento, o Espírito Santo muitas vezes capacitou pessoas para o serviço especial. A gente vai ver lá quando o povo sai do Egito, a gente vai ver o Espírito Santo dando habilidade a alguns homens, né? Na formação do tabernáculo e tudo mais, né? A gente vê a ação do Espírito Santo. Você vai ver ali em Juízes, tanto capacitando alguns para liderarem, como o próprio Sansão, a força que ele possuía, era o Espírito Santo que tomava ele e o enchia de poder. Então, assim, a gente está aí, tem vários textos, você pode pegar depois, como eu já falei, eu vou disponibilizar, ao fim da aula hoje, eu vou disponibilizar o PDF desse PowerPoint para vocês. Se quiserem, pode pedir também, eu libero o PowerPoint para você mexer, utilizar, né? Então, você vai ler os textos aí, você vai ver que a atuação do Espírito Santo na Bíblia, de ponta a ponta, ela é intensa. Ela não é uma falácia, ele está atuando. O Espírito Santo também protegeu o povo de Deus, capacitando-os para vencer seus inimigos. Vamos ler aqui rapidinho, Isaías 63, 11. Isaías 63, 11. Então eles se lembraram dos dias passados, quando Moisés tirou o povo do Egito, clamaram: onde está aquele que conduziu Israel através do mar, com Moisés como pastor? Onde está aquele que enviou seu Espírito Santo para estar no meio de seu povo? Ou seja, Isaías vai declarar aqui algo que o povo hebreu já tinha vivido, já havia passado, né? E por meio do Espírito ele está dizendo, e o povo está questionando: onde está aquele que guiou o povo, né, no deserto, que livrou o povo, né?
Então, assim, ele está atuando em toda a história, de ponta a ponta. Aí você vai ler cada um desses textos aí, e tem outros textos como referência para você poder pegar e compreender ainda mais. Por fim, o Antigo Testamento predisse que o Espírito Santo ungiria o Messias, em grande plenitude e poder. Vamos ler rapidinho, a gente? Opa! Com grande plenitude e poder. A gente já leu aqui o 63, vamos ler o 61 novamente, eu li na aula passada, que diz assim, ó: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele está se referindo a Jesus Cristo, né? Aqui nesse texto. Ou seja, ele iria encher Jesus. Ele iria estar ali com Jesus. Vamos lá, Isaías 11. 42, 1. Vejam o meu servo, que eu fortaleço. Ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele meu espírito, e ele trará justiça às nações. Isaías 11 agora, só para você entender a importância da pessoa do Espírito Santo na história. Ele está atuando no Antigo, no Novo e nos dias de hoje, né? Então, é de suma importância esse conhecimento. Isaías 11, 2 e 3 diz o seguinte: e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Ou seja, o julgamento do Messias, do ungido, de Jesus Cristo, é justo. Tá? O que diferencia a nossa justiça, apesar de ser um atributo comunicável, é que a nossa justiça humana, ela pode errar. Pode ser uma justiça injusta, né? Mas a do Senhor, não. Ela é justa. Então, essa é a importância do Espírito Santo. Por que é justa? Porque ele nos conhece, irmão. Ele sabe quem somos de fato e quem é o ser humano. O Espírito Santo nos Evangelhos. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Isso a gente viu na Cristologia, né? O José não rejeita Maria, não, porque o que está gerado no ventre dela vem do Espírito Santo. E Jesus encheu-se do Espírito Santo por ocasião do batismo. Ele foi cheio. A Bíblia vai relatar que João viu, né, como uma pomba que dizia: eis o meu filho amado, em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. A gente vê ele sendo conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mas ele estava consciente do que estava acontecendo com ele. Então, o Espírito Santo está atuando. Jesus expulsou demônios pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi apontado por João Batista como aquele que havia de batizar com o Espírito Santo. Né? Aí tem outro termo também, com o Espírito Santo e com fogo. É outra questão também, que no meio teológico, às vezes se tem várias vertentes para discussão. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus ofereceu-se em sacrifício na cruz pelo poder do Espírito Santo. Então, nosso tempo está avançando. Eu vou deixar os textos para vocês lerem depois com calma. Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos, né? Eu até falei em alguma aula dessa anterior que Atos dos Apóstolos poderia ser considerado como Atos do Espírito, porque a gente vê como o Espírito Santo vem encher a igreja com seu poder e se manifestar no meio da humanidade, né? Os dons do Espírito Santo foram manifestos
A gente vê a passagem lá em que Pedro está pregando, onde 3.000 almas são convertidas. E é o poder do Espírito Santo. As pessoas começam a ouvir eles falarem em outras línguas. Então, assim, alguns até acharam, estão embriagados e tal. Não, aqui não é embriaguez. Isso é o poder do Espírito Santo. Poder do alto, extraordinário, vindo do céu. Coisa maravilhosa. Eu fico pensando, né, em Atos dos Apóstolos ali, ou Atos do Espírito Santo. A igreja está reunida e você vê a manifestação poderosa, o Espírito Santo se manifestando de forma assim poderosíssima por meio daqueles homens, né, e manifestando a sua graça, curando, libertando, transformando, uma ação assim que contagiava por onde passava, né? Então, assim, é interessante a ação do Espírito Santo. Por isso, mais uma vez, repito, a importância de se conhecer a terceira pessoa da Trindade é urgente, amados, porque a terceira pessoa da Trindade está agindo nos dias de hoje. A diferença entre este período de atividade do Espírito Santo e os outros períodos já mencionados acha-se no fato de que Cristo já havia completado o seu trabalho, já havia preparado o caminho para a vinda do Espírito Santo. Lembra lá em João 17, que ele falou assim, é necessário que eu vá, para que eu possa enviar o Consolador, aquele que vai vos ensinar em tudo o que é necessário para conhecer Deus. Então, ou seja, a ação aqui é mais intensa, né? A manifestação do Espírito Santo é mais intensa, porque ele já está vindo em cumprimento, né, do fato de Cristo já ter completado a sua obra. Então, ou seja, ele vem trazendo um conhecimento, ele vem ensinando a humanidade para um convencimento profundo, uma transformação completa, né? E aí tem a manifestação e tudo isso mais que é necessário. O homem começa a ver essas manifestações e fala, nossa, esse é o Deus em que eu preciso seguir e confiar. Os nomes do Espírito Santo: Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito da vida, Espírito da adoção de filhos, Espírito da graça, Espírito da glória, né? Vento, os símbolos, o que representa o Espírito Santo. Aí a gente tem como símbolos vento, água, óleo, pomba, selo, fogo. Então, são símbolos. Você viu alguns nomes, né, que pode ser referenciado à pessoa do Espírito Santo, e alguns símbolos. Vento do Espírito, né? Obra do Pastora, Espírito Santo. Oi? se quiser, o senhor pode parar a apresentação por aqui, porque Pode ser. faltam 9 minutos só para acabar o tempo, e aí Tá bom. poderia abrir para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, e na sexta-feira conclui. Tá bom, então a gente para aqui e na sexta-feira a gente volta na obra do Espírito Santo. Isso. E aí, se quiser acrescentar também alguma outra coisa das outras doutrinas, já pode aproveitar também, tá? Beleza, eu acho que vai ser melhor se o pessoal tiver pergunta, alguma